pessoal, nesse nosso segundo vídeo vamos abordar aqui o equipamento, algumas características do modelo da Intelbras. Esse produto que nós temos aqui é a linha VD16. No caso, a linha VD16 possui a sigla E de Economic, é uma linha mais barata, mais em conta da Intelbras. Bom, essa linha também produz a linha VD4, VD8, que são os instaladores de 4 e 8 canais respectivamente. Falando um pouco do produto, a Intelbras é um fabricante grande no Brasil. Eles distribuem equipamentos, não só instaladores, câmeras também para diversos estados. Uma coisa bastante interessante que eu acho da Intelbras, o suporte técnico é excelente, né? Tanto presencial quanto online ou pelo telefone. E também se encontra facilmente revendas Intelbras aí espalhadas pelo país, o que facilita muito na hora de você fazer um projeto e adquirir um produto. Okay? Bom, falando especificamente de algumas vantagens, algumas coisas interessantes do equipamento da Intelbras, é o seguinte: a princípio, quando o técnico entra no menu para configurar o aparelho, o menu ele é muito bem desenhado. O menu possui ícones, né? Ícones é uma coisa que na informática ajuda a gente a achar onde estão as opções. O menu é bastante enxuto e bastante objetivo, então rapidamente você configura o produto da Intelbras. Alguns outros fabricantes possuem um menu muito extenso, dificultando, né, complicando um pouco a configuração do aparelho, especialmente para aquele técnico que não tem muita experiência com o produto. Bom, uma coisa bastante interessante que a Intelbras aqui fez no menu de busca tem uma interface que aparece todos os arquivos onde você pode visualizar as gravações daquele dia, né? Uma coisa que é fácil aqui nos DVDs da Intelbras é você localizar um arquivo, fazer a busca do arquivo e fazer em seguida um backup. Existe um botão aqui no próprio menu onde você clica e o DVR faz o backup daquele arquivo no pendrive, por exemplo, se for a opção. Tá? Bom, outra coisa também que o DVR da TecVoz tem, que é bastante interessante, é a opção de HD cheio, por exemplo. O que acontece? Quando o Cenalone vai gravando as imagens, o próprio equipamento vai reciclando essas imagens do HD. Então, nesse menu você consegue configurar se o DVR, quando o HD estiver cheio, ele para de gravar ou ele continua sobrepondo. Outra coisa também que alguns fabricantes também implementaram é a opção de saída de vídeo, que existe a opção PAL ou ETC. Como eu falei no produto da TecVoz, também tem essa opção, que você pode colocar câmeras do sistema PAL desse DVR, que são câmeras que têm um formato internacional, câmeras que se usa aí nos Estados Unidos e na Europa, que tem um formato de vídeo diferente. Okay? Bom, outra questão interessante, bastante interessante que eu acho no equipamento da TecVoz, da Intelbras aqui, são as opções que ele tem na hora que ele vai gravar um evento. Todos os DVRs têm essa opção. Uma coisa que eu acho bem interessante, quando o Cenalone vai detectar um movimento de uma câmera especificamente, você tem diversas opções que você pode habilitar, além de gravar o movimento dessa câmera. Por exemplo, função PTZ. Quando uma câmera detecta movimento, você pode fazer com que uma câmera Speed Dummy execute uma posição específica. Para quê? Quando uma câmera detecta movimento, a Speed Dummy pode ser localizada, pode ser focalizada por uma área específica. Ou seja, o Cenalone possui uma interação entre uma câmera fixa e uma Speed Dummy. Isso em alguns projetos é bastante interessante. Alguns clientes pedem esse tipo de opção. Outra coisa que é bastante interessante aqui nesse produto da Intelbras é a captura de foto. Quando o DVR grava uma imagem em vídeo, ele também captura fotos desse vídeo. Para quê? Existe um menu nele que é e-mail. Então, o DVR captura alguns eventos em foto e manda para você por e-mail, como se fosse um aviso externo, né? Às vezes o cliente sai de casa, viaja por muito tempo, essa é uma opção interessante, que é o DVR vai mandando as fotos por e-mail. Bom, outra coisa que eu acho bastante interessante aqui no produto da Intelbras
é a facilidade que você tem para visualizar os campos. Aqui na divisão de tela você tem diversas configurações. Você pode visualizar uma câmera só, 4 câmeras, 8 câmeras, 9 câmeras, 16 câmeras. Rapidamente o próprio cliente mesmo pode modificar a forma de visualização das câmeras na tela. Outra coisa muito interessante que esse DVR tem, não são todas as marcas que tem isso, se você for no menu aqui avançado, existe uma opção chamada automanutenção. É muito útil essa opção no DVR Intelbras. Por exemplo, o disco rígido, o HD que você instala no equipamento, está sujeito a ter algum momento algum travamento ou até superaquecimento. Às vezes o próprio cliente coloca o DVR numa sala quente, né? E o HD pode vir a dar uma travada. Às vezes essa travada não é um defeito do HD, pode ser um problema de oscilação elétrica ou a temperatura. Você pode ajeitar o equipamento na Intelbras a reiniciar uma vez por dia. Ou seja, vamos supor que o HD do cliente travou às 5 horas da tarde. Se você agendar para todo dia o DVR reiniciar às 2 horas da manhã, quando o DVR vai reiniciar o equipamento, ele faz o reconhecimento do HD novamente. Portanto, o HD destrava automaticamente. Essa opção é bastante interessante porque tem alguns clientes que reclamam disso. O HD trava, o DVR não avisa e o cliente fica um bom tempo sem ver a gravação. Né? Isso aqui é uma coisa bem interessante que o Intelbras configurou. Uma coisa que eu acho também bastante útil no aparelho da Intelbras é em relação à segurança das senhas. Veja bem, alguns produtos, alguns standalone de algumas marcas, quando você reseta o aparelho com o nível de fábrica, as senhas resetam junto. De repente o cliente descobre a senha de configuração do aparelho, ele reseta o equipamento e as senhas que o técnico instalou são apagadas. Então o cliente pode configurar uma senha de técnico e travar o equipamento, ok? No Intelbras isso não acontece. Quando você restaura o equipamento de fábrica, ele restaura as configurações, porém as senhas ficam gravadas definitivamente no aparelho. Bom pessoal, agora vamos falar nesse vídeo sobre algumas limitações dos produtos dos standalones da Intelbras. Bom, para começar, a Intelbras possui uma configuração aqui na gravação. Quando você vende, quando o equipamento vem de fábrica, o que acontece? A gravação é habilitada no produto. Porém, a gravação é habilitada no modo contínuo. Se o técnico não presta atenção na hora de configurar o aparelho, o DVR fica gravando continuamente as imagens, ou seja, sobrecarregando o HD e gravando imagens que não tem movimento, e isso para o cliente não é útil. Né? Então o menu que o técnico é obrigatório a passar é o menu para você configurar o DVR para gravar baseado em movimento. É uma coisa que já poderia vir de fábrica, porque afinal hoje em dia ninguém grava mais imagem baseada continuamente. É muito raro o cliente pedir isso. O cliente sempre solicita a gravação baseada em movimento. Uma outra coisa um pouco confusa no menu da Intelbras é que no momento que o standalone vai gravar uma imagem, existe uma opção que ela, inclusive ela vem de fábrica habilitada, que é um canal que tem movimento dispara todos os outros canais que também tem movimento. Então veja bem, você tem o DVR com 16 câmeras, uma câmera detectou movimento. Por que todos os outros canais têm que gravar ao mesmo tempo? Isso não faz muito sentido. O técnico precisa configurar isso aqui direito, ou seja, o canal 1 só grava a câmera 1, individualmente. O canal 2 só grava o canal 2. Tá? Às vezes de fábrica essa opção vem desconfigurada. Bom, outra coisa que alguns DVRs da Intelbras possuem de limitação, quando o cliente vai fazer uma busca na imagem, frequentemente o cliente precisa gravar essas imagens num pendrive para fazer ali um backup, né, de um evento, de um assalto, alguma coisa desse tipo. Os DVRs da Intelbras, no momento que o vídeo é gravado, o DVR não converte o vídeo para o formato AVI, ou seja, o DVR faz um vídeo no formato do Linux. E quando você coloca esse pendrive no computador, para você assistir o vídeo,
o sistema operacional Windows não reconhece um vídeo em formato Linux, coisa que obriga o técnico ou o cliente a instalar um aplicativo para você poder visualizar o vídeo. Até aí não parece muito problemático, mas tem um detalhe específico. Existem vários formatos, várias versões desse aplicativo para visualizar vídeo da Intelbras. Portanto, se você tiver um software antigo, né, de busca de vídeo e colocar um DVR novo, não funciona. Você precisa ter a versão correta daquele DVR que fabricou o vídeo. Isso causa muita dor de cabeça na prática. O técnico tem que andar com 5, 6 CDs de DVRs de formatos diferentes para você poder assistir o vídeo gravado. Tá? O menu do Intelbras poderia já fazer o vídeo no formato AVI. Vai ser muito mais fácil para o cliente e para o técnico. Bom, outra coisa que também alguns produtos da Intelbras já apresentaram é um pouco da vida útil do aparelho. Claro que tem situações que o cliente também força um pouco a barra. Tem cliente que coloca o DVR em locais com problemas de umidade, problemas com calor, né? Agora, mesmo em clientes que o DVR está em locais adequados, vamos dizer assim, uma sala com ar-condicionado, né? Uma sala segura que não tem trepidações e impactos. Já foi percebido que algumas linhas de alguns produtos Intelbras possuem uma vida útil muito pequena. DVR da Intelbras dando um defeito com 3 meses de uso, 6 meses de uso, 1 ano de uso, o que eu considero muito pouco, né? Comparando com o preço, veja bem, os produtos da Intelbras não são baratos, né? Especialmente as linhas de CFTV. Pelo que a Intelbras cobra no preço do produto, ao menos deveria vir um benefício para o técnico e para o cliente a questão da durabilidade. Afinal, é normal que um produto barato dure pouco tempo, ou um produto caro dure mais tempo. Agora, se produzir um produto caro que dura pouco tempo no cliente, dá muito defeito, eu não vejo muito sentido nisso. Mas enfim, cada empresa tem a sua estratégia aí de marketing e de venda. Okay? Bom, falando um pouco sobre preço, complementando aqui a ideia, os DVRs da Intelbras ainda não possuem uma configuração que é feita no menu de gravação do produto, que é a qualidade da gravação. Veja bem, alguns DVRs da Intelbras permitem que você grave as imagens utilizando as resoluções CIF ou D1. Né? Uma coisa que eu acho um pouco esquisita nessa história de CIF e D1 da Intelbras, veja bem, a resolução CIF é uma resolução de baixa qualidade, é para aqueles DVRs mais baratos. A linha Economic grava essa resolução. A linha Economic também grava a resolução D1, que é o formato de alta definição. Porém, se o técnico optar por fazer um orçamento com um DVR D1 da Intelbras, ele vai pagar por volta, hoje falando da cotação do dólar atual e na data atual, por volta de R$ 1.800, um produto que grava todas as câmeras no formato D1, utilizando 30 frames. Traduzindo isso, essa linha mais cara da Intelbras, que custa R$ 1.800 hoje aproximadamente, grava as imagens em alta definição e em alta velocidade. Ou seja, é um produto bom. Agora, veja bem, R$ 1.800, você tem alguns fabricantes alternativos, posso citar por exemplo a Topway, que além da resolução D1, possui a resolução 960H. Ou seja, o Topway tem uma resolução muito mais alta que a da Intelbras, aproximadamente você ganha 30% a mais de qualidade utilizando um gravador Topway do que usando um DVR da Intelbras, correto? E veja bem, esse DVR da Topway grava com 16 canais, com 960H, uma resolução mais alta que o D1, em 30 frames, custa menos da metade do Intelbras. Portanto, isso, na hora que você explica para o cliente acaba optando por fabricantes não da Intelbras, né? Isso é uma coisa que o produto deveria ser revisto. Ok? Bom, algum outro probleminha que também alguns DVRs da Intelbras apresentam, na hora que você vai configurar o DVR na rede, o que acontece? Existe uma opção aqui do DDMS. Na opção DDMS, alguns
alguns modelos um pouco mais antigos da Intelbras tinham esse defeito. Existe um campo chamado endereço do servidor. Não faz sentido isso. O que acontece? O DNS é um sistema que automaticamente deve capturar o IP do cliente e mandar esse IP para a internet, com o servidor DNS, que pode ser o DNS ou o IP, ou do próprio fabricante da Intelbras. Esse campo endereço do servidor não devia existir. Ou seja, o próprio DVR deveria capturar o IP do modem do cliente e passar para o DNS. Quer dizer, toda vez que muda o IP do cliente, o técnico tem que ir no local, atualizar a mudança manualmente do IP e mandar para o DNS. O DVR não faz isso automaticamente. Isso é um defeito que a Intelbras deveria resolver. Alguns fabricantes como TecVoz ou TopWay ou ControlBR já fazem essa atualização automática. Okay? Bom, para finalizar o nosso vídeo aqui, a outra opção que o DVR também apresenta de limitação no acesso remoto é que, ao acessar remotamente, o sistema operacional do DVR Intelbras não emite um plugin certificado. Ou seja, o técnico ou o cliente é obrigado a liberar os menus controle ativo e X quando você vai fazer o acesso remoto. Para uma pessoa que entende de informática, esse processo é simples, mas não é para a maioria dos usuários. O próprio cliente e o próprio técnico tem muita dificuldade em configurar as imagens do DVR na Intelbras através de um navegador. E também tem outro problema. Dependendo da versão do navegador que o cliente utiliza, o Explorer 6, Explorer 9, Explorer 11, o plugin não é compatível com as imagens do Intelbras. Isso causa um certo desconforto. Para resolver o problema, a Intelbras criou um software chamado SIM. Esse software SIM é uma versão alternativa que você pode instalar no seu computador e através do software você utiliza uma interface para visualizar as imagens do standalone. Okay? É uma forma alternativa para você não precisar utilizar o navegador do cliente. Agora, para quem já conhece o software SIM, ele é um software extremamente complicado de configurar e tem uma interface um pouco mal feita. A Intelbras deveria fornecer um software com uma interface mais simples, até porque o próprio cliente é quem opera esse sistema. Okay?